O Clã da Lua. Nas noites de lua cheia, Paracuru parecia respirar de forma diferente. O vento soprava mais forte entre as dunas e a floresta fechada, carregando um ar denso e pesado. Os moradores mais antigos evitavam sair de suas casas quando o céu estava iluminado pelo brilho pálido da lua. Sussurravam histórias sobre um clã antigo de bruxos que outrora governava a região, desaparecido há séculos. Mas, ao que tudo indicava, o clã havia retornado. Era numa dessas noites, quando a lua cheia estava no seu auge, que algo estranho começou a acontecer. Animais da região estavam inquietos, e os cães uivavam sem parar, como se pressentissem uma ameaça invisível. O som ressoava pela cidade como um aviso sombrio, mas poucos sabiam o que realmente estava por vir. Nos arredores de Paracuru, entre as sombras das árvores retorcidas, surgiam vultos, indistintos e ameaçadores. Eles caminhavam em silêncio, envoltos por mantos escuros, formando um círculo macabro. No centro, uma fogueira crepitava com chamas que dançavam em um ritmo descompassado, quase como se estivessem vivas. O Clã da Lua, como eram conhecidos nos sussurros das gerações passadas, havia ressurgido. Esses bruxos antigos possuíam um poder que vinha da lua. Cada ciclo completo concedia-lhes mais força, e naquela noite, eles se preparavam para libertar algo muito pior do que seus rituais sombrios anteriores. Com cânticos inaudíveis, invocavam as criaturas que se escondiam nas trevas, seres cujas formas ninguém ousava descrever, mas cujos olhos brilhantes podiam ser vistos nas florestas ao redor. Ao lado dos bruxos, surgiram lobos enormes, com pelos negros como a noite e olhos incandescentes que refletiam a luz da lua. Essas criaturas, controladas pela magia ancestral do clã, eram mais que meros animais. Eram predadores sedentos por sangue, caçadores incansáveis que traziam consigo a promessa de morte e destruição. À medida que os cânticos dos bruxos aumentavam em intensidade, os lobos avançavam em direção à cidade. Suas presas afiadas brilhavam no escuro, e o som de suas patas esmagando a terra seca ecoava como tambores de guerra. Os moradores que ainda se aventuravam pelas ruas àquela hora logo perceberam que havia algo terrivelmente errado. Uma sombra gigantesca se movia entre as árvores, e os gritos de pavor começaram a soar. Uma mulher, caminhando de volta para casa, foi a primeira a ver as figuras encapuzadas nas colinas e os lobos que corriam em sua direção. Ela tentou fugir, mas os lobos eram rápidos, e antes que pudesse gritar por ajuda, sentiu o peso das garras em sua carne. Seus gritos se perderam no uivo das criaturas que avançavam, uma mistura de euforia e predatória malícia. A cidade, apanhada de surpresa, começou a se afundar no caos. Cada esquina escura parecia abrigar uma nova ameaça. Cada sombra carregava a promessa de uma morte brutal. Os bruxos continuavam seu ritual macabro, invocando criaturas ainda mais sombrias. Das profundezas da terra, emergiam espectros translúcidos, figuras deformadas e espectrais que flutuavam pelas ruas, espalhando um frio cortante e uma sensação de terror inescapável. Os poucos que tentaram enfrentar as criaturas foram rapidamente subjugados. A magia dos bruxos havia permeado o ar, e nada parecia ser capaz de detê-los. Eles estavam vingando séculos de esquecimento e abandono, e cada vida tomada naquela noite fortalecia ainda mais seu poder. À medida que a lua alcançava seu ponto mais alto no céu, o clã completou seu ritual. As criaturas sombrias se espalharam pela cidade, e a promessa de destruição estava cumprida. No final, restou apenas o silêncio. Um silêncio terrível, que pairava sobre as ruas desertas de Paracuru. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente apareceu no horizonte, iluminando as marcas de destruição, ninguém ousava falar sobre o que havia acontecido. Os sobreviventes, poucos e traumatizados,
Evitavam cruzar olhares e comentavam apenas em sussurros. Eles sabiam que o clã retornaria. Na próxima lua cheia, a escuridão traria consigo um novo ciclo de horror. E mais uma vez, as criaturas das sombras retornariam para reclamar o que lhes pertencia. O clã da lua nunca desapareceria, e sua fome por destruição não conheceria fim.